E aí, meninada do primeiro ano do ensino médio, do Alpha Coque, vou gravar para vocês a explicação de alguns aspectos do capítulo 5, página 102, né? É a segunda parte do capítulo 5, na verdade, que fala sobre Idade Média Ocidental. Então, o que eu fiz? Eu vou mandar para vocês alguns vídeos e, paralelamente a isso, estou explicando alguns aspectos que não estão nos vídeos, tá certo? Então, a primeira questão importante aí é que a Idade Média ela se divide em Alta Idade Média, mais ou menos do ano 500 até o ano 1000, e a gente já estudou isso, e a Baixa Idade Média, do ano 1000 até o ano 1500. Vamos imaginar que é Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Então, nós estamos na segunda metade da Idade Média, onde o feudalismo começa a apresentar alguns sinais de crise, né? Que a gente já viu o nascimento do feudalismo na Alta Idade Média, e depois na Baixa Idade Média é um sistema que começa a ruir, começa a apresentar alguns problemas. E um dos fatores, né, que os impostos cobrados no feudalismo, a talha, que era metade, né, da produção para o senhor, ou a corvéia, que era trabalhar nas terras do senhor durante metade dos dias da semana, as banalidades eram impostos assim, que eles tinham que pagar para usar o moinho dentro do castelo, que tinha que pagar para qualquer coisa que fosse fazer, além de pagar a talha e a corvéia, tinha que pagar ainda para usar a fornalha, o moinho, qualquer outra coisa. E além disso tinha o dízimo que eles pagavam para a Igreja Católica. Então esses impostos empobreciam demais os camponeses, isso foi motivo de muitas revoltas. Até as cruzadas, apesar das revoltas, o pessoal não tinha outra alternativa, não sabia o que era viver além do feudo, só conheciam o feudo. Mas as cruzadas vão ampliar, né, a visão, porque eles vão viajar muitos quilômetros, conhecer pessoas, casas, sistemas muito diferentes, armas diferentes, roupas diferentes, línguas diferentes. Então isso vai gerar uma mudança no comportamento, né, das pessoas que foram até as cruzadas. Consequentemente, quando elas voltam, elas trazem essa mudança. Uma das coisas é, por exemplo, objetos que eles viram, eles passam a desejar, não é? Porque eles passaram a conhecer e passam a querer. E então, quando voltam, eles incentivam as pessoas, por exemplo, o ferreiro a fazer uma arma, né, explica ali como é, ou até mostra uma que ele trouxe. E assim, isso vai aquecendo a produção e aquecendo o comércio, a venda de produtos, porque antes, né, os produtos eram aqueles que se conhecia há séculos. E agora não, tem uma novidade. Isso é o que a gente chama, né, dá início ao renascimento comercial. Então há um aquecimento no comércio. Como o comércio é uma atividade tipicamente urbana, agora então muitas pessoas podem sair dos feudos e passam a habitar os burgos, passam a habitar as cidades, né, já que tinha atividades urbanas. Então isso gera também o segundo renascimento, que é o renascimento urbano. Na verdade, os dois vêm atrelados, né? Então, o processo das cruzadas leva a um renascimento comercial e urbano e a um enfraquecimento do feudo, que era praticamente a única opção na Alta Idade Média. Esse renascimento faz com que as cidades deixem de se preocupar com as muralhas para se proteger, né? Aquelas cidades tipicamente com altas muralhas e tal, porque o comércio agora precisava de portas abertas, precisava do ir e vir. Então caem, né, no sentido figurado e às vezes até literal mesmo, as muralhas, elas passam a não ter mais tanta importância quanto antes, porque o aquecimento comercial vai levar a isso. Não é importante eu atacar o meu vizinho, é importante eu vender para ele, porque eu lucro mais vendendo para ele. Isso é uma mudança profunda por volta do ano 1250, 1300, 1350, esse processo estava acontecendo na Europa. E aí então novas forças políticas vão aparecer. Na página 100, eu até anotei aqui a página 110 da apostila de vocês,
está falando dessas novas forças políticas, né? A nobreza territorial dos burgos, né? As comunas que eram pequenas comunidades ali, a realeza, o papado e o Sacro Império Romano-Germânico ali. Então há essa composição de poderes aí na Baixa Idade Média. Eu vou colocar um vídeo para vocês que explica justamente o Sacro Império Romano-Germânico, né? Um dos vídeos que eu vou colocar, de 10 minutos e pouco, explica a querela das investiduras, o Gregório VII, se não me engano, contra o Henrique IV, né? Isso mesmo, Gregório VII, que era o Papa, contra o Henrique IV, a Concordata de Worms, né? Que vai encerrar essa briga entre a igreja e o Henrique IV, enfim. A Idade Média ela é marcada por uma relação de suzerania e vassalagem. Suzerano é o de cima, vassalo é o de baixo. Mas há uma cadeia de vassalagem. Então eu posso ser ao mesmo tempo suzerano de alguém que está abaixo e vassalo de alguém que está acima de mim. Esse, por sua vez, é meu suzerano, mas é vassalo de um outro. Então havia uma cadeia de comando, uma cadeia de vassalagem, como a gente usa essa expressão. Isso para garantir o quê? Segurança, mas nem sempre essa relação, né, da cadeia de vassalagem era tranquila. Muitas vezes nós tínhamos conflitos permanentes ali de interesses entre suzeranos e vassalos, entre vassalos que queriam disputar espaço dentro, né, de uma área de determinado suzerano, enfim. Exemplo de esferas de poder importante. No âmbito local, nós tínhamos os senhores feudais, ou o burguês, né, que era ali o representante do burgo, ou em vilas mais pobres, as comunas, as chamadas comunas, que se não tinha um chefe propriamente, a decisão era mais coletiva. No âmbito regional, nós já vamos ter os reis. Né? Os reis já dominam uma ampla área ali. E no âmbito supra-regional, quer dizer, em toda a Europa, a única instituição que tinha era a Igreja Católica. Então a Igreja ela tinha um poder muito forte em todas as áreas, né? Em cada área tinha ali um rei, e esse rei tinha vários vassalos, né, que eram os senhores feudais, que por sua vez tinham vassalos e assim sucessivamente naquela cadeia de vassalagem. Conflitos que aconteceram, dois famosos conflitos que aconteceram. Um foi quando os nobres da Inglaterra impuseram ao rei da Inglaterra, o chamado João Sem Terra. O irmão dele, o Ricardo Coração de Leão, tinha ido para a cruzada, não tinha vencido, tinha morrido na cruzada e deixou a Inglaterra muito endividada. E ele, tentando resolver o problema, resolveu assim, vou cobrar mais impostos. Só que isso gerou uma guerra com os senhores feudais que não queriam pagar esses impostos, que venceram o rei e impuseram a ele a famosa Magna Carta, né, que é base das constituições aí, tipo, você é o rei, mas para fazer as coisas você tem que nos consultar, que vai dar origem bem depois aos princípios liberais de democracia e tal. Muito bem, então esse é um dos problemas aí. Um segundo problema foi o chamado cisma do Ocidente, quando Filipe o Belo, Filipe IV, né, o Belo, ele vai também enfrentar o Gregório VIII. E eu vou pôr um segundo vídeo aí que fala do cisma do Ocidente, dessa briga entre o Filipe Belo e o Gregório VIII Papa. Né? E caminhando assim para o fim da Idade Média, o que vai levar o feudalismo ao declínio permanente, aí, até ser sucedido pelo capitalismo? Uma grande onda de fome, a peste negra, né, a chamada peste bubônica, que mata 1/3 da população da Europa, diversas rebeliões camponesas, por conta disso que eu contei para vocês, e uma guerra muito importante, que é a Guerra dos 100 Anos. Eu vou colocar um terceiro vídeo contando a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra para vocês. Né? Então,
esses 4 fatores, a fome, a peste, as rebeliões camponesas e a Guerra dos 100 Anos, que vão acontecer ali no século 13, 14 e 15, né, do fim do século 13 até o século 15, vão levar ao declínio definitivo do feudalismo. E um quarto vídeo que eu vou colocar, ele diz respeito à cultura medieval, porque muito se fala assim, a Idade Média não tinha cultura, e não é verdade. Muitas coisas, inclusive as universidades, nasceram na Idade Média. Então, com isso, eu fiz um panorama geral do capítulo, e os 4 pontos que eu achei mais importante, eu vou colocar vídeos para vocês assistirem, e depois eu mando no grupo de WhatsApp esse meu vídeo com os outros 4. Um abraço. E também vou colocar no Classroom. Um abraço para todos vocês.